Olá, Doramers, tudo bom? E hoje nós temos um super assunto para poder conversar aqui no canal. E claro, é sobre doramas. Então, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, porque isso ajuda muito o canal aqui no YouTube a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E claro, como vocês já sabem, a nossa intenção é sempre indicar as melhores histórias, experiências únicas, fantásticos para você poder assistir. Por isso a gente sempre está aí buscando novas histórias de arrebentar, que tragam aquele sentimento, aquele gostinho especial de um bom drama. Mas às vezes acontece de um desses doramas queridos acabar arrebentando aí com os nossos sentimentos. E isso ficou bem claro na história de 2521, um dos doramas mais recentes desse ano que já está na Netflix dublado pra gente. Olha só, a história apresenta pra gente diversas questões, diversas perguntas e muitas delas talvez nunca tenham respostas. A primeira e talvez a principal pergunta delas é justamente o ponto de partida do dorama. Na história, nós temos um casal que se conheceu bem jovem, tinha um relacionamento e por volta da vida acabou aí terminando. Depois de algum tempo se reencontraram e voltaram aí a reviver esse amor. Entretanto, o enigma é justamente esse. Será que eles realmente vão ficar juntos? E se a proposta é romance, o que a gente sabe e a gente gosta de fazer é torcer com força total para um casal que é muito fofo, não é mesmo? Pois é, Doramers, só que nesse caso a TVN brincou com a gente, deixou os fãs sim de coração partido com uma realidade complicada que está baseada na escolha de cada um desses personagens que vai se desenrolando aí no decorrer dessa história. É claro que tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês é só o plot inicial da história, hein, sem spoilers, mas eu já digo pra vocês, o final desse dorama vai ser completamente diferente daquilo que a Dramaland e daquilo que os dorameiros esperavam. Nem a química do casal, aquela pegada dos anos 90 e todo aquele flashback maravilhoso ajudou a gente, os dorameiros, com o final dos sonhos. Infelizmente, ele não aconteceu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Sofrimento nesse dorama, sofrimento computado com sucesso. Uma outra promessa que talvez seja bom você desconfiar, ficar com o pezinho para trás, é o novo dorama do ícone Song Ye-jin. Ela que foi eternizada no icônico dorama Pousando no Amor. Pois é, em 39, logo no primeiro episódio você vai ficar aí de cara e descobrir tudo sobre esse dorama que começou querendo entregar tudo pra gente. Mas na verdade ele entregou também sofrimento, ele não poupou o coraçãozinho aí dos dorameiros não, a gente sofreu com ele. Bom, essa história conta como 3 amigas se conhecem há mais de 20 anos e elas convivem o dia a dia. Atualmente estão com 39 anos e é essa fase que a gente vai começar a entender sobre o que aconteceu com elas no passado e está refletindo no presente. Inclusive o dorama mostra que elas não têm tempo para enrolação, elas vão direto ao ponto, discutem abertamente sobre as suas ideias, sobre qualquer assunto, qualquer coisa que elas precisem falar. E sim, pessoal, esse dorama prometeu pra gente um roteiro de milhões, porém, às vezes essa trama acabou esbarrando em plot twists de centavos. Quer dizer que em algumas reviravoltas da história eram realmente questionáveis. A gente precisava, na verdade, desde que esse dorama começou, era uma história pra cima, bem jogada pra alegria, onde a gente ia acompanhar essas 3 amigas aí de forma inusitada. Porém, essas 3 mesmo amigas têm tretas, muitas tretas não resolvidas. E infelizmente, acaba sendo um retrato da vida confusa delas que acabam compartilhando problemas e muitas tretas. Vamos, galera, mulheres, vamos. Desde temas polêmicos a abordagens complexas, esse dorama tinha tudo para poder conquistar a gente e ser um dos favoritos do ano. Entretanto, não foi bem isso que aconteceu. Apesar de também contar com recursos como no outro dorama aí, cheio de flashbacks, e ainda ser um desses doramas novos mais curtinhos aí para ir poder direto na trama, além de utilizar uma linha do tempo paralela, voltando aí presente, passado, contando simultaneamente, o final do dorama ele pode quebrar o seu coração, dorameiro, então fique atento com ele, hein?
Se você já está assistindo, fica aí o alerta. Só estou reforçando para vocês que nenhum desses doramas é ruim, muito pelo contrário. Eles só estão longe de ser os meus favoritos desse ano. E eu inclusive estou torcendo para que isso também não aconteça com Pachinko. Ele tem esse conceito que eu tô amando de ter linhas simultâneas contadas no dorama de uma forma bem conceitual. Eu espero que essa história seja realmente um destaque e traga pra gente muita coisa boa ainda, muita arte. E mesmo que essas histórias sejam muito envolventes, eu não sei o que está acontecendo de um tempo pra cá com determinados doramas, com essa evolução. Se você acompanha doramas há algum tempo, sabe que existia uma fase em que histórias ali eram bem tóxicas, bem complicadas. E depois de um tempo, os doramas começou a vir com aquela levada onde os protagonistas, os principais, eles tinham seus problemas, mas antes mesmo de ficarem junto como um casal, eles tinham que se resolver individualmente. Ficaram separados aí por alguns anos, por algum tempo, mas no final a gente tinha aquele docinho, né, de ver ver o casal junto novamente, com um final bem gostosinho. Só que agora a gente tá procurando, cadê o meu final leve? Cadê o meu final feliz? Tá complicado de achar em muitas das histórias, hein? O que será que tá acontecendo com essa condução? E agora vai rolar confusão pra cachorro. Mas como eu disse pra vocês, eu acho que isso tá se tornando uma tendência na Ásia. Inclusive eu assisti recentemente o filme especial de Kamen Rider Ozu, aquele aniversário de 10 anos, e eu de verdade demorei semanas para poder superar o final que foi desse filme. Foi um verdadeiro choque pra mim. Apesar de eu amar a história, foi bem complicado. O que está acontecendo? O que é isso? Um outro dorama que aí, ó, ficou ano passado aí sendo comentado por muito tempo, antes mesmo de chegar, já começou com treta, é o Snowdrop. Gente, eu amo essa história e olha, esse dorama chegou recentemente ao Brasil pelo Star Plus da Disney dublado. Ele é muito prometido, inclusive a gente esperava, né, do plot inicial, depois de todas aquelas reviravoltas e finalmente estrear, um dorama leve bem no estilo princesa. Só que a gente recebeu em compensação um suspense bem regado ao terrorismo, viu? Olha só. Os ícones de Soo e também o fantástico Jun Jae-hee foram fantásticos, foram maravilhosos nessa história, a gente sabe. Inclusive elevaram esse dorama a um outro nível. Só que a história não poupou a gente de sofrimento não, pessoal, principalmente quando começaram aí a decorrer mais profundamente os capítulos. Essa história é muito boa, mas pelo menos nesse caso, a gente já sabia aí, devido ao histórico do dorama, que o final ia ser bombástico, que a gente aí teria que segurar o coração. Então se você ainda for assistir esse dorama, já vai preparado, hein? Mas agora temos aqui o dorama que acabou quebrando recordes, mas também pode quebrar o seu coraçãozinho, hein? Estamos falando dele, Head Sleeve. Esse dorama que tem o ícone Junho, uma das melhores histórias dele, conta pra gente como um rei se apaixonou pela concubina. Inclusive essa história está lá no Viki, os dois primeiros doramas que eu contei estão lá na Netflix dublado. Bem, a narrativa desse dorama histórico é um tanto quanto lenta. Eu acredito que o dorama poderia ter um outro final se alguns capítulos aí simplesmente não existissem, deixassem de ser exibidos. Inclusive, o episódio 17 da história tem forte emoção aí para o seu coração, ele pode aí trazer vários cortes inesperados. E o que conquista nesse dorama é que os personagens são bem desenvolvidos, o dorama em si ele é muito bem produzido, a OST, a trilha sonora é fantástica, porém o desenvolvimento do romance acaba pegando a gente de jeito porque ele é muito triste. E uma outra coincidência que eu tô contando aqui pra vocês a respeito desse dorama é que Head Sleeve também começa com uma pergunta pra gente. O rei ama muito a concubina, ama de verdade, mas será que ela ama o rei nessa mesma intensidade? E assim como eu contei pra vocês, Head Sleeve começa e entrega pra gente de cara uma pergunta. Ele mostra pra gente que o rei ele ama muito, de verdade, a concubina dele. Mas será que essa concubina ama o rei na mesma intensidade? Pois é. Finalmente aqui a gente tem um dorama de época onde nós temos um rei justo e um rei honesto ao mesmo tempo. E olha só,
O único problema, talvez o maior dessa história, é que ele realmente nunca conseguiu entender o que a concubina dele estava sentindo, mesmo eles dois se conhecendo desde a infância. E é aí que você vai descobrir que o amor, neste caso, sem sacrifícios, não foi o suficiente, ou não está sendo suficiente para que esse rei leve o romance adiante. A história é muito bem feita, linda, porém você também vai sentir aquele aperto no coração. Então, se você já tem o coração sensível, cuidado para poder assistir qualquer uma dessa história. Nós criamos muita expectativa em cima desses doramas, né, pessoal? Todos eles são histórias, escolhas lindas. Porém, ao mesmo tempo, eles apontam pra gente que são histórias de escolhas, essências e também de diversas perdas. Isso é muito importante. Então, se você está procurando um dorama aí tranquilo, lá pra cima para poder assistir, essas histórias não são bem assim não. Talvez esse seja um dos grandes motivos do sucesso aí, ou talvez o principal motivo do sucesso de Business Proposal, proposta de negócios, porque é exatamente o oposto dessas histórias que eu tô contando aqui para vocês. Então, se você quer poupar o seu coração de ser vítima da realidade dessas histórias, fica tranquilo, aqui no canal inclusive eu contei recentemente de detalhes sobre proposta de negócio e eu vou deixar linkadinho para você poder aí dar uma respirada, assistir esse dorama e sim, relaxar, pessoal. Mas por enquanto é isso, doramas. Conta pra gente, você assistiu alguma dessa história? Curtiu? Realmente enxergou toda essa intensidade, esse sofrimento nesses doramas? Conta aqui embaixo pra gente. Vamos ficar muito felizes com a sua ideia, com a sua visão. E em breve a gente vai estar de volta com muito mais novidades, hein? Então, até a próxima pra todos. Um grande abraço e tchau!